seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. O turismo em Portugal cresceu 3 vezes mais do que em Espanha no ano passado. O Governo associa o desempenho à melhoria da confiança na economia e agora a instabilidade na Tunísia pode vir a aumentar o número de turistas em Portugal. Na Comissão Executiva vamos perceber se os ataques na Tunísia, aliás, podem de facto fazer os turistas desviar-se para outros destinos como Portugal. Vamos também perceber como o turismo em Portugal, como vai o turismo e quais são os desafios que enfrenta. Contamos com a presença habitual dos comentadores do ETV, João Atanásio, Pedro Borges de Lemos e hoje recebemos também João Coutinho de Figueiredo, Presidente do Turismo de Portugal. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. João Coutinho de Figueiredo, a tensão na Tunísia pode de facto trazer mais turistas para o nosso país? Portugal é percepcionado como um país seguro? Pode, evidentemente, sempre que há um destino que tem questões de instabilidade que possam desviar fluxos turísticos, os destinos alternativos podem beneficiar com isso. Mas, como devem imaginar, não há nenhuma estratégia nem nenhuma orientação para aproveitar esse tipo de eventos que não são previsíveis e, portanto, o nosso papel, enquanto Autoridade Nacional do Turismo, é criar as condições para que o destino seja competitivo em qualquer circunstância e que possa, nessas eventualidades de fluxos que são redirecionados, captar uma cota de mercado superior àquela que é a sua cota de mercado natural, porque é competitivo. E é isso que tem acontecido nos últimos anos. É Portugal que ter conseguido, de facto, crescer mais que os seus concorrentes, mesmo em circunstâncias onde esse tipo de fluxos não são originados por nenhum motivo, digamos, discricionário. Portanto, Portugal não pode estar, na sua opinião, dependente do que de mal acontece noutros países? Não, nem está. Não há nenhuma estratégia que possa depender da previsão de eventos extraordinários como esses. E de uma perspectiva mais estratégica, o turismo a nível mundial está, de facto, dependente de haver segurança a nível global, de haver facilidade de transporte e de circulação a nível global, e esse desenvolvimento de longo prazo beneficiará o turismo como indústria global e Portugal nesse contexto. Portanto, não temos qualquer espécie de interesse em beneficiar desse tipo de desgraça alheia. Pedro Borges de Lemos, ainda assim o que é mau para uns pode ser bom para outros, como é o caso do nosso país. É verdade. De qualquer forma, eu queria acentuar aqui a segurança que Portugal tem comparativamente a outros países, designadamente aqui ao lado, a Espanha. Não é? Nós somos um país muito mais seguro, designadamente no que diz respeito a ameaças terroristas, do que, por exemplo, a Espanha. E, portanto, quer dizer, eu acho que não há aqui que criar um bode expiatório relativamente a esse tema. E acho que o turismo está de muito boa saúde, o Governo está de parabéns, aliás, segue, no fundo, um trajeto digamos que muito interessante e que foi iniciado com o Governo Socialista, justiça lhe seja feita, mas de facto o Governo atual tem feito um trabalho muito meritório neste campo e que merece aplausos. Eu tenho sido crítico e fortemente crítico relativamente à atuação do Governo, mas não posso deixar de reconhecer realmente pontos positivos que têm sido, de facto, concretizados, designadamente nesta área do turismo. O turismo em Portugal contribui com cerca de 40%, 46% da exportação de serviços e mais de 14% das exportações nacionais. Isto, de facto, são números muito significativos e que atestam realmente o relançamento do turismo nos últimos anos no nosso país. João Atanásio, perdas para uns podem significar ganhos para outros. Isto é uma balança e, portanto, obviamente pode significar ganhos para outros. Mas eu penso que esse aspecto da Tunísia, é óbvio que a instabilidade política e a instabilidade social ou socioeconómica, se quisermos, se tem refletido também no turismo português. Nós não podemos escamotear essa realidade. Nós temos que ver, por exemplo, toda a instabilidade que ocorreu a partir da Primavera Árabe, num conjunto de países que dos quais muitas vezes Portugal é um concorrente, porque todos os países, eu acho que é errado nós falarmos em concorrentes diretos, porque hoje em dia no âmbito da globalização todos os países no turismo concorrem uns com os outros. É óbvio que há uns que concorrem mais, porque têm produtos similares para oferecer, mas acabam por concorrer todos uns com os outros. E Portugal aparece, no contexto global, hoje muito bem colocado, porque tem um conjunto de atrativos muito significativos face àquilo que é a concorrência direta e indireta, diria eu. E isso resulta muito do facto de o nosso país ser um país... Eu acho que a questão da crise económica
é um falso problema no que diz respeito à atratividade turística. Não é isso que traz mais ou menos turistas para um determinado país. Quanto muito, a crise económica a nível global pode ter, não a crise económica a nível interno. Agora, o que eu acho é que, efetivamente, Portugal oferece, e o Pedro acabou de dizê-lo, oferece uma coisa que a esmagadora maioria dos outros destinos mais próximos e mais competitivos em termos diretos não oferecem, que é estabilidade, segurança, e cada vez mais esse é um fator distintivo na escolha das pessoas e dos consumidores. João Coutinho de Figueiredo, a verdade é que a Primavera Árabe, como ouvíamos, teve um impacto muito positivo no turismo em Portugal. É possível calcular um possível impacto desta instabilidade na Tunísia? É. Nós tivemos a ocasião de já publicamente referir isso várias vezes. O número de turistas que redirecionou dos países afetados pela instabilidade nos anos 2010 e 2011 foram cerca de 6 milhões e 400. Nós, nessa altura, portanto, nos anos 2011 sobretudo, tivemos um crescimento de turismo razoável em Portugal e captámos uma cota de mercado destes 6 milhões superior à nossa cota de mercado natural na bacia mediterrânica. E, portanto, devemos ter beneficiado na casa entre os 250 e 300 mil chegadas. Acontece que no ano seguinte houve uma recuperação assinalável dos destinos, sobretudo no Magreb e no próprio Egito também, e que não correspondeu a uma queda das chegadas a Portugal. E, portanto, esta é um tipo de pergunta que me permite pôr as coisas no seu sítio. Falar constantemente dos benefícios para o turismo português, daquilo que se passa hoje na Tunísia, no passado noutros países do Norte de África, e instabilidades socioeconómicas noutros países que possam redirecionar turistas para Portugal, é um erro. Porque, sem dizer que esses impactos não existiram, não foram de todo a razão do crescimento do turismo em Portugal e menosprezam o trabalho fantástico que tem sido feito no terreno por milhares e milhares de agentes económicos que aproveitaram as oportunidades que, apesar de tudo, a crise abriu, porque também as abriu, para fazer do turismo português um conjunto de oferta muitíssimo mais competitiva do que era no passado. Isso é que tem que ser destacado, porque é esse trabalho que nos trouxe até aqui e é sobretudo esse trabalho que, a continuar, nos levará mais adiante e fará deste ciclo de crescimento muito mais sustentado. Portanto, nós temos que aqui aproveitar para tirar o chapéu a essas pessoas que não é só terem resistido aos anos da crise, apesar das dificuldades da estrutura financeira das empresas e tudo isso, mas é terem de facto aproveitado o espaço que lhes foi dado, porque lhes foi dado, houve de facto uma liberalização significativa do acesso a uma série de atividades turísticas, para, de uma forma notável, inovarem, criarem, arriscarem e fazerem da oferta turística portuguesa hoje algo de bastante mais diversificado e completo do que era no passado. Portanto, quando me perguntam, hoje em dia já com bastante interesse e até surpresa, mas como é que é possível uma indústria com 60 anos de massificação em Portugal de repente crescer a 2 dígitos? A resposta é, houve uma conjugação de fatores importantes, no centro do qual está a capacidade de termos mantido aquilo que já tínhamos de bom na nossa oferta turística e que não foi, obviamente, inventada nos últimos 5 ou 6 anos, e termos juntado a isso este conjunto vastíssimo de novas iniciativas em todas as áreas e fileiras do turismo, desde o alojamento à restauração, à animação turística, baseado no esforço e na criatividade dos portugueses. Portanto, eu quero assinalar e sublinhar isto, porque para aqueles que dizem que Portugal não tem uma cultura de risco, para aqueles que dizem que a nossa criatividade se resume ao desenrascanço de última hora, para aqueles que dizem que não há em Portugal a capacidade de inovar e de criar conceitos, neste caso no turismo, eu respondo-lhes com a evidência dos últimos 2 ou 3 anos em Portugal. É notável aquilo que os novos e os existentes, diga-se na passagem que as empresas incumbentes também têm inovado bastante. Portanto, isso é algo que eu tenho que deixar aqui claro, até porque é um tributo que se deve prestar com toda a justiça. E é esse um dos grandes desafios que temos, é manter as condições, digamos, de ambiente que permitam às pessoas continuar a fazer o excelente trabalho que têm estado a fazer, em linha com aquilo que é uma orientação estratégica definida a nível do Governo. E aproveito também para dizer que a história de não termos concorrentes diretos só é verdade numa acessão muito alto nível das coisas. Na cabeça de um consumidor, de um turista neste caso, quando chega à altura de carregar no botão, porque hoje em dia 80% das reservas são feitas online na maior parte dos mercados sofisticados, na sua cabeça não estão 10 destinos, não estão 10 produtos, estão 1, 2, 3. E esses são os que nós chamamos, por produto e por época do ano, os nossos concorrentes diretos, e é com esses que tentamos constantemente arranjar argumentos de competitividade que nos permitam, como dizia há pouco, crescer mais que os concorrentes e ir ganhando cota. Que neste momento é muito mais uma questão de cota em valor do que cota em quantidade. Pedro Borges Lemos, Portugal está na moda?
Eu acho que Portugal está na moda, mas acho também que Portugal tem condições únicas, e eu diria na Europa, para realmente poder desenvolver um turismo de qualidade. E eu penso que isso tem sido aproveitado sensivelmente desde 2002 até agora, em que o turismo tem vindo a verificar-se em crescendo. Com exceção, talvez, do ano 2008, terá sido um ano, digamos que, menos produtivo a esse nível. Mas realmente aqui o Governo tem, e volto realmente a reforçar este ponto, tem combatido de uma forma, de facto, muito agressiva aquilo que é o déficit de notoriedade relativamente à questão do turismo. Tem aqui promovido designadamente o país junto à imprensa estrangeira e, portanto, a imprensa estrangeira tem vindo a Portugal, tem feito realmente reportagens muitíssimo interessantes sobre o nosso país, sobre zonas realmente de interesse turístico mundial, não é? Falo designadamente, por exemplo, do Douro. Se recuarmos uns anos atrás, verificamos que praticamente o turismo do Norte se cingia a visitas às caves do vinho do Porto. Hoje em dia não. Há realmente, digamos que, visitas constantes, não só às caves do vinho do Porto, como ao Rio Douro e a toda aquela beleza que, de facto, o Douro encerra. E eu acho que isto é muito significativo e tem sido impulsionado realmente pela imprensa estrangeira. Não é? Mas não só, o marketing digital, a captação de novas rotas, tudo isto têm sido realmente iniciativas muito importantes e que de facto têm dinamizado o turismo e têm dado uma visão muito moderna realmente desta área que é uma área que tem cada vez mais na qual se tem que cada vez mais investir, porque é de facto uma área muito interessante sob o ponto de vista de recursos financeiros da qual realmente que pode advir, não é? Para o Governo. João Atanásio, a Universidade Europeia tem cursos relacionados com o turismo. É um setor de fácil empregabilidade ou ainda sofre muito de sazonalidade? Bem, a sazonalidade existe, mas é um setor, diria, em expansão e de grande empregabilidade. No entanto, deixe-me dizer duas ou três coisas antes de ir a esse ponto. A primeira é, o Pedro focou agora uma questão que me parece importante, que tem a ver com a atuação do Governo nesta matéria. Eu gostava de dizer uma coisa positiva e uma coisa negativa. O Governo tem feito um trabalho meritório e extraordinário, conseguindo fazer essencialmente uma aposta nos targets corretos a nível da promoção turística. Eu acho que isso é aquilo que melhor há a dizer. Se quisermos, tem feito com menos recursos, muito melhor e muito mais, e eu acho, esta é a primeira nota, efetivamente nós temos feito melhor, temos apostado nos símbolos corretos, temos apostado nos destinos corretos, temos apostado no marketing digital, que é fundamental hoje em dia, portanto, eu acho que temos apostado nos targets corretos. Agora deixe-me dar uma nota menos positiva. Eu continuo a achar que o turismo ainda não tem a importância dada, seja por que governo for, a importância daquilo que o setor representa para a economia nacional. Ou seja, eu acho que é fundamental que cada vez mais se aposte. Eu sou a favor o máximo possível da iniciativa privada. Eu acho que o Governo tem tido um papel fundamental. Se nós formos falar de legislação, e aqui estava a falar há pouco da questão da facilitação e da desburocratização, eu lembro-me que desde o regime jurídico dos empreendimentos turísticos, que veio melhorar muito desde 2009, com as sucessivas alterações, as pequenas e cirúrgicas, mas importantes alterações que houve, veio melhorar em muito a possibilidade dos privados, de uma forma mais rápida, mais célere, com menores contingências, poderem entrar e hoje penetrar no setor turístico, até ao recentemente aprovado, o ano passado, e com uma pequena alteração já este ano, do regime jurídico do alojamento local, fundamental, porque nós tínhamos uma oferta muito paralela, que hoje em dia obriga as pessoas, não quer dizer que a oferta paralela tenha acabado, mas obriga as pessoas, em muitos casos, a
reequacionar a sua oferta e em fazer um marketing mais profissionalizado. E, portanto, isso para mim é fundamental, porque nós temos que ver os vários nichos de mercado que existem. Até a aposta que nós fizemos no setor dos cruzeiros, toda essa aposta é uma aposta que eu acho que é um resultado extraordinário da diversificação e da promoção turística. Portanto, acho que Portugal está de parabéns aí. Sobre a empregabilidade. Sobre a empregabilidade, eu acho que o setor é muitas vezes... eu acho que o que aconteceu na TAP não é positivo, nós já falámos aqui em 2 ou 3 programas, não é positivo para o mercado em termos internacionais, porque dá uma imagem negativa ao país. Eu acho que eventualmente, se os problemas continuarem, isso pode ter um impacto negativo no turismo de Portugal. Eu acho que o impacto, apesar de tudo, foi um impacto pontual e que não se perpetuará se os problemas não se perpetuarem. E, portanto, se as coisas entrarem em rota normal, isto não vai afetar. Eu acho que o setor, em termos de empregabilidade, é muitas vezes mal analisado, porque é analisado pela empregabilidade direta e não pela empregabilidade indireta. Ou seja, o setor do turismo, neste momento, alimenta, e isto muitas vezes é descurado, não só a nível da empregabilidade, como do investimento, como das exportações. O setor do turismo não é um setor isolado. Se nós formos olhar para a lei de bases, vermos todos os setores conexos que existem do turismo, a lei de bases fixa 3 grandes princípios: o princípio da competitividade, o princípio da competitividade só por si não existe, o princípio da sustentabilidade, mas depois um princípio muito importante, que eu acho que é o mais importante e que muitas vezes é descurado, que é o da transversalidade. O turismo é um setor transversal a toda a economia, é um setor que toca em quase tudo, em infraestruturas, em acessibilidades, na restauração, portanto, numa série de setores, quando vistos no conjunto, representam a esmagadora maioria da economia portuguesa. Tocou em um dos pontos. O aumento do IVA na restauração prejudicou o setor ou não? Bom, os estudos apresentados pela Associação do Setor indicam que sim, e é natural que qualquer aumento de carga fiscal não seja positivo. Enfim, imagino que sim. Para o turismo, essas consequências são mais difíceis de medir, porque o consumo de restauração na experiência turística é uma parte às vezes relativamente pequena e não é tão influenciada pela carga fiscal a esse nível. De qualquer das formas, o que é importante aqui salientar, e na sequência de que quer o que diz o Pedro Borges Lemos, quer o que diz o João Atanásio, de facto há questões que ainda precisam de ser resolvidas ao nível da afirmação do turismo enquanto atividade económica, porque não é mais uma atividade de mero lazer, de curiosos, de pequenas empresas. É uma indústria de enorme importância para o desenvolvimento de Portugal, encerra enormes oportunidades diretas e induzidas, de facto. E o mero facto, deixem-me dizer-lhes isto com toda a frontalidade, o mero facto de colocarmos as questões daquilo que tem sido o sucesso do turismo em Portugal como sendo consequência daquilo que se passa noutros países e não mérito do que está a ser feito em Portugal, é logo um mau sinal. Nós temos que ser os primeiros a reconhecer que as nossas, enfim, características naturais e as nossas forças neste mercado naturalmente existentes, são complementadas, têm sido complementadas por um extraordinário trabalho das pessoas que estão no terreno a fazer do turismo aquilo que ela é todos os dias. O que é que mudou? Foi também a estratégia dos empresários? Eu acho que há 2 ou 3 coisas que coincidiram no tempo, que há bocado ia mencionar, e que são basicamente as seguintes. Um primeiro ponto muito importante, porque a promoção turística, como a maior parte da promoção das coisas que são consumidas pelas massas, é crescentemente sofisticada e não dependem de fatores tão explícitos e palpáveis e tangíveis como no passado. Portanto, há uma componente emocional intangível, importante do consumo e, no caso do turismo, talvez até mais. E, portanto, houve um facto importante que, a seguir à crise de 2008, houve uma série de critérios de consumo e de razões de consumo que se alteraram, ou sobretudo se alteraram na sua prioridade. E um deles foi um certo detrimento do consumo ostentatório em favor daquilo que se possa chamar um estilo de vida mais autêntico e mais genuíno, mais ligado às nossas raízes. O posicionamento de Portugal, pela sua própria natureza e pela evolução que tem tido a indústria do turismo em Portugal, está muito adaptada a este tipo de posicionamento. Nós não pretendemos ser um destino de glamour ou de luxo ou de... O que nós vendemos efetivamente, e é isso que os inquéritos e o feedback dos turistas nos dizem, nós vendemos uma experiência turística em que a grande fator de satisfação e distinção é a forma genuína como os portugueses recebem. As pessoas sentem-se efetivamente em casa. Eu sei que isto dito para um português é particularmente suspeito, mas não é um português que um dia, é um português que está a reproduzir os resultados de pesquisas profundíssimas que dá largos meses esta parte temos conduzido e que nos levam a eleger este fator que é importantíssimo e é central à nossa estratégia de comunicação, que depois declina de facto muito no online,
muito no trabalho com a imprensa e com líderes da opinião e muito trabalho com operadores e companhias aéreas. Todo esse trabalho de contacto e de promoção está baseado nesta ideia central. Portugal é um país que, seja qual for o motivo da viagem, motivo primário chamado, há uma atividade que me interessa, há um aspecto cultural que me interessa ver, há uma praia que me interessa desfrutar, mas tudo isto é feito no contexto de do enorme calor humano e de uma enorme hospitalidade, no sentido mais puro do termo, que não é fácil, de facto, encontrar noutros países. E por ser verdade, por ser valorizado e por ser um espaço comunicacional que não está ocupado, é crucial que Portugal o faça, porque uma vez conseguido esse posicionamento, muito dificilmente outro país consegue ocupá-lo e, portanto, teremos uma vantagem competitiva durante muito tempo. Porque a natureza do posicionamento e da percepção é essa, é que é difícil depois de ocupar. Portanto, tudo isto para voltar ao ponto inicial que me interessa sublinhar particularmente. Há, de facto, a necessidade de começar a olhar para o turismo de uma forma que seja muito mais séria e estruturalmente relevante do que tem sido possível fazer em Portugal. E não só em termos políticos, mas também em termos económicos e em termos sociais. Eu falo de Portugal, mas devo dizer que a nossa atividade nos fóruns internacionais do turismo, que tem sido muito mais ativa no passado recente, revela que também, a nível internacional, este problema é igual. O turismo é hoje, certamente, das atividades de serviços maiores à escala global. É aquela que é claramente mais competitiva. Basta pensar que qualquer turista, quando decide viajar, tem a globalidade dos países e territórios do mundo à sua disposição, com poucas restrições à sua mobilidade. E, por outro lado, também todos os países, os da OCDE em primeira linha, mas todos os outros que estão em vias de desenvolvimento, quase sem exceção, que podem-se contar por dedos de uma mão, uma Coreia do Norte ou assim parecido, elegem o turismo como um setor de desenvolvimento. Portanto, do lado da oferta, todos querem entrar, do lado da procura, todos têm à disposição, basicamente, o planeta, e, portanto, é a atividade mais competitiva de todas. Portanto, aquilo que temos feito e que tem corrido bem, neste ambiente competitivo, significa que não chega para continuar a assegurar que este crescimento vai continuar. Portanto, o nosso grande desafio é entender as razões pelas quais foi possível, em Portugal, entrar num ciclo de crescimento forte, de 2 dígitos, e que continua em 2015, devo dizer, e perceber bem as razões para que possam continuar, e uma delas será certamente dar à iniciativa privada o espaço para continuar a arriscar, a investir e a criar da forma notável como tem feito. Pedro Borges Lemos, há pouco falava aqui do aumento do IVA, pergunto-lhe assim se o caso da cobrança nas escutas pode afastar turistas de Portugal, enfim. Eu penso que, enfim, na linha daquilo que dizia o João Coutinho de Figueiredo, enfim, não penso que essa situação vá, digamos que, agravar muito a situação em termos de fluxo turístico. Sendo evidentemente desejável que não existisse. Foi um caso polémico. Obviamente que era preferível que não existisse. Pedro, mas era um bocadinho na lógica, não é tanto o valor ou a eventual redução de pessoas que isso possa trazer, é a contradição de alguém que se quer posicionar como recebendo bem, claro. É a primeira coisa que faz é obrigar alguém a parar, às vezes em filas longas, para pagar meia dúzia de euros, é um contrassenso. Não é? Já para não Podia dizer o mesmo multas sobre as taxas turísticas, quer dizer, queremos receber bem e a primeira coisa que dizemos, vens cá gastar os nossos recursos, as nossas infraestruturas claro. Pagas. Portanto, é um contrassenso mais nesse sentido, não tanto o valor económico ou o impacto até que isso possa ter numérico. E o próprio aumento das taxas aeroportuárias na sequência da privatização da ANA também é outro, digamos que, elemento que pode não ser... E das taxas em Lisboa. E das taxas em Lisboa. Pode também não ser muito atrativo para aqueles que querem deslocar-se a Portugal e realmente fazer turismo em Portugal. Isso não há, é um facto. Já continuamos a nossa conversa depois de uma curta pausa na Comissão Executiva. Volte connosco. Até já.